Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, de volta a casa, de volta ao nosso cenário mais tradicional, para falar um pouco sobre a apresentação, enfim, a apresentação oficial de Fabian Bustos, o novo treinador do Santos Futebol Clube, que deve estrear aí contra a Ferroviária no jogo de sábado, 6h30 da noite, horário de Brasília. O Santos fez a apresentação oficial, fez uma entrevista coletiva. Antes de falar nela, peço, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa essa força, deixa o like, comenta aí o que você achou da entrevista do Fabian Bustos, se você conseguiu entender o seu castelhano. E aí compartilha, enfim, manda aí seu comentário, interage com a gente. Então, Fabian Bustos foi anunciado oficialmente hoje, foi apresentado à torcida e aos jornalistas. Já fizemos vídeo falando sobre ele, passou por Delfim, estava no Barcelona de Guayaquil, foi campeão, conseguiu algumas conquistas com o Delfim, enfrentou o Santos com o Barcelona de Guayaquil. E dessa vez ele veio para o Santos, está trabalhando desde segunda-feira, se eu não me engano, mudou algumas rotinas, né? Isso já virou um pouco de notícia. Pegou o pessoal que treinava de tarde, começou a mudar o treino para de manhã. E aí hoje teve a apresentação oficial, entrevista coletiva, muitas perguntas, e para ele falar sobre o que ele pensa de futebol, o que ele pensa sobre o Santos, qual que vai ser a reação dele. Alguns destaques iniciais, só para minhas primeiras impressões sobre a entrevista. Achei que ele tem um castelhano bastante fácil de entender. Assim, eu puxando a sardinha, né? Estudei, sou formado em letras de espanhol, então eu entendo relativamente bem. E achei que o espanhol dele foi bastante claro. Teve lá algumas confusões. Ele mesmo, em uma das perguntas, falou que quer aprender português. Ele acha que deve ser interessante. Até foi uma pergunta na questão de técnicos estrangeiros, então eu acho que foi por isso que ele puxou isso. Ele acabou caindo numas pegadinhas do idioma, então ele foi falar da terceira-feira, em vez de falar terça-feira, que é uma pegadinha para quem não fala português. E no geral ele falou sempre, assim, ele ressaltou algumas coisas muitas vezes, como a questão do trabalho, vamos trabalhar, e sem dar excusas. Não há excusas, então não vai ter desculpa, não tem desculpa, tem que ter trabalho. Não vim aqui para dar desculpas, não vim aqui para dar justificativas, vou trabalhar. Um excelente começo de processo, né? Um começo de projeto aí do Fabian Bustos. Foram 11 perguntas, eu separei aqui um pouco mais ou menos por temática. Era para ser 12 perguntas, mas um dos entrevistadores lá não conseguiu. Uma coisa sobre entrevistas coletivas, eu não sei se quem não é da área sabe, sim, mas os jornalistas, eles não combinam antes quais vão ser as perguntas. Então vai chegando no final, é mais difícil, assim, né? Possivelmente as perguntas que você queria fazer já foram feitas, mas você não pode sair de lá sem perguntar nada. Então acabam sendo perguntas um pouco mais, às vezes, repetitivas ou talvez menos relevantes, tanto que no final ele foi perguntado mais sobre ser um técnico estrangeiro no Brasil, assim, que é uma coisa pouco próxima do que é a questão do Santos mesmo. Dividi aqui algumas temáticas. Achei interessante que a Bandeirantes, como grupo, teve 3 perguntas, né? A Juliana Yamaoka da Band News, o Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes e o Caio Capato da TV Bandeirantes. Coisa interessante, só uma nota aqui profissional. Mas eu dividi algumas temáticas. Não foi a primeira pergunta, mas eu achei que é uma temática que foi abordada mais no começo, sobre como que é essa questão de trabalhar no Santos, um time que vem um pouco em crise. Enfim, nós torcedores sabemos bem o que passamos no ano passado. A questão do imediatismo da torcida, como que ele enxerga essa questão. E aí, uma coisa que ele ressaltou muitas vezes é essa questão de, sem dar desculpas, vamos trabalhar. Ele falou que não tem muito tempo para conversa, ele pediu apoio para a torcida, falou que tem muitos meninos, eles são muito capazes, que ele, enquanto estava no Barcelona, ele estudou muito os times brasileiros, que ele considera, e ele falou isso várias vezes, ele considera
o campeonato mais forte do continente, repatriou muitos jogadores, e é verdade. E ele falou que os brasileiros são os melhores jogadores, você precisa colocar mais trabalho e tática, assim. Questão de trabalho, questão de técnica, questão de tática, porque a capacidade eles já têm e é isso que ele, como estrangeiro, pode trazer. Foi até uma interessante aqui, o Guido Bortolomazzi, do Baixada Esporte, perguntou sobre se ele considera que o Santos está num momento de risco, né? E como que ele vê esses próximos jogos, já que a questão do Paulistão é complicada. Ele mostrou que sabe muito bem a situação, tanto que ele ressaltou várias vezes que possivelmente entre o jogo da Ferroviária e o jogo do Palmeiras nos próximos fins de semana vai ter o jogo da Copa do Brasil, e ele falou que a Copa do Brasil é uma competição complicada, até lembrou, ressaltou, né, a questão do Mirassol ter ganhado do Grêmio, do Motoclube ter eliminado a Chapecoense, então falou da Ferroviária, falou que já estudou e deu uma explicação sobre a Ferroviária, joga 4-3-3 com o Orejuela, tem um camisa 10 bastante técnico, é um estádio difícil de se jogar, mas de novo, ele falou, sem desculpas, vamos lá, conseguir tentar o nosso resultado, vamos jogo a jogo, e perguntaram se o torcedor podia ficar mais tranquilo com relação ao rebaixamento, e ele disse que tranquilo nunca, equipe grande, time grande que tem o Santos é um gigante, não pode nunca ficar tranquilo, a gente sempre tem que buscar pelo resultado. Ele sabe como que foram as competições do ano passado. Ele acha que o Santos tem que entrar para competir em todas, e falou das competições que o Santos tem: Paulista, Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. E aí vai para essa questão de reforços, né? E muito do que foi perguntado também é sobre isso. Se o Santos com esse time, e aí eu dou o gancho, com esse time o Santos poderia estar tranquilo, ou se precisaria de reforços. Ele não quis falar sobre reforços. Foi perguntado do Maicon, falou que era uma possibilidade, mas que ele não ia dar nomes, porque como é o Santos, se ele fala que o Santos está procurando algum jogador específico, já sobe o valor desse jogador. Então ele falou que vai deixar a diretoria trabalhar. Ele foi perguntado também sobre a questão do elenco, né, de como que tá, principalmente com esses jogadores jovens que foram da Copa São Paulo. E a Juliana Ermaoca, inclusive, perguntou se ele utilizaria, assim, se tem jogadores que ele quer usado, que são reservas, mas que têm sido titulares, assim, que foram titulares ou agora são reservas. Como que vai ser esse processo dele de escolha de jogadores, se ele vai ficar fazendo algum revezamento. E ele falou assim que não vai dar informações para os outros times sobre como ele vai jogar. Nunca joga da mesma maneira. Assim, não que nunca seja uma regra, mas ele não tem a ideia de jogar sempre da mesma maneira. Pode jogar no 4-3-3, no 4-2-3-1, no 4-4-2, vai ver de acordo com o elenco, com os jogadores que estiverem disponíveis. E possivelmente, assim, quando ele estabelecer um 11, ele fez assim, um 11 inicial, nós vamos vendo. Mas, como eu vou falar daqui a pouco, ele falou muito que vai de time para time, de adversário para adversário. O que eu gosto, denota que ele gosta de estudar o adversário, isso é muito bom. E o Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe, perguntou sobre os jogadores da Copa São Paulo. Ele perguntou especificamente do Patati e do Ed Carlos, e nenhum dos dois foi mencionado na resposta. Ele falou dos que já estão, como Lucas Barbosa, Lucas Pires, Juan Seco, Diógenes, e ele disse que vai pôr todos os meninos para trabalhar e vai ver os que podem seguir trabalhando ou os que vão voltar para a categoria de base. Sobre a questão tática, primeiro ele teve uma pergunta do Flávio Passos, da TV Tribuna, sobre quais são os problemas da equipe, né? Então, falando da equipe especificamente, assim, e ele perguntou da questão da mudança de horário, se a mudança de horário para ele é algo fundamental para mudar essa equipe de patamar. Então ele falou que diagnosticou algumas situações, das quais ele não vai falar, mas ele quer ajudar os jogadores. E ele mencionou o Pirani, que ele falou que viu o Pirani jogando contra o São Lourenço, viu o Pirani jogando contra o time dele, contra o Barcelona, achou que ele jogou bem nos dois jogos e que não está tendo oportunidades, mas que não vai dar desculpa, vai trabalhar. E ele mudou muito pela questão do calor e porque ele prefere que os jogadores se levantem mais temprano e se acostem mais temprano, né? Então levantem mais cedo, durmam mais cedo, e por causa do calor, então é melhor que seja de manhã esses trabalhos. Ele comentou inclusive que
chegou, estruturalmente está tudo certo. Ele falou que todo mundo busca o melhor, está dando o melhor, assim, então, na parte técnica, na parte de fisiologia, de estudo. E entre os jogadores também, todos os jogadores, ele falou que nadie puso reparo, né? Então ninguém achou defeito, ninguém ficou dando problema. Todos os jogadores se mostraram bastante abertos para aceitar o seu trabalho, ele disse. E aí sobre essa questão de defensivamente, ofensivamente, taticamente, ele falou que vai trabalhar o tático, vai ver como que vai conseguir com os jogadores que tem, se conseguir reforços que sejam bem-vindos. Nessa questão de reforços, inclusive, ele destacou que se for para vir reforços, tem que vir gente para melhorar. Não pode vir jogador que não venha ser melhor do que já tem, porque para isso nós já temos este elenco com muitos jogadores, inclusive muitos garotos. Então ele destacou isso, assim, os reforços que virão para somar, e aí ele acredita nisso na questão de trabalho. E perguntaram para ele, o Bruno Gilfrida, sobre a questão do meio de campo ser especificamente o problema, defensivamente falando. E ele falou que ele não gosta de especificar as zonas. Então, ele disse muito claramente, né? Se não está tendo finalização, não dá para pôr a culpa só no centroavante ou só no ponta. Se está tomando muito gol, não é culpa só da defesa. O time como um todo tem que melhorar. E aí ele falou que ele tem que pressionar melhor, fazer o time pressionar melhor, fazer o time conseguir melhor a transação do defesa para ataque, ser mais intenso. Tem que trabalhar em tudo e é isso que ele vai fazer aqui. Vai trabalhar. Taticamente, são esses problemas. E aí no final fizeram algumas perguntas sobre a questão de ser um técnico estrangeiro. O Gustavo Soler da Bandeirantes perguntou sobre se ele se inspira em algum técnico estrangeiro específico. Ele falou que ele tira ele falou especificamente dos técnicos argentinos, e aí ele até comentou que na Argentina tem essa coisa do estilo do Bilardo contra o estilo do Menotti, e que para ele não tem essa coisa de linha, ele gosta de pegar o que ele acha interessante de cada treinador. Então, Bielsa, Guardiola, cada um vai ter alguma coisa interessante, seja a maneira como trabalha pela esquerda, pela direita, arruma a defesa, e ele pega o que ele gosta mais de cada um. E aí, a última pergunta foi em relação aos técnicos estrangeiros, o que eles têm a oferecer, né? Já que tem quase metade dos times brasileiros estão com técnicos estrangeiros para o Campeonato Brasileiro da Série A. E ele falou assim, essa pergunta não é para mim, né? Essa pergunta é para a diretoria, porque é que as diretorias estão trazendo os técnicos estrangeiros. O que ele falou o que nós podemos oferecer é trabalho, intensidade, talvez um pouco mais de inteligência para ver algumas coisas, mas é um futebol que atrai muito. Ele ressaltou várias vezes, né, que o futebol brasileiro é o melhor futebol do continente, trouxe grandes jogadores, então acaba sendo atraente nesse sentido, e é por isso que os treinadores estrangeiros estão vindo para cá. Em resumo, essa foi a entrevista. Ressalto, o que ele mais destacou foi: não vamos dar desculpas, vamos trabalhar, contra cada adversário vai ter uma forma de trabalhar, uma forma da equipe jogar, pode ser de diferentes esquemas táticos, vou tentar trabalhar os jogadores, se não vierem reforços vou trabalhar com o que temos. Ele falou que sabe da realidade do clube, mas se vierem reforços serão reforços para somar, serão reforços e não apenas contratações, como diria o outro. E basicamente ressaltou muitas vezes de como o Santos é um gigante, é um time tradicional do continente, e o futebol brasileiro é o futebol mais difícil, então ele sempre quis treinar aqui, trabalhar aqui, conseguiu agora, então ele parece estar bastante consciente da situação do Santos e do trabalho que ele tem pela frente. Resta saber agora se esses resultados virão o mais rápido possível, né? Ele tem uma sequência bastante difícil, a Ferroviária fora de casa, depois o Fluminense do Piauí na Copa do Brasil. Não saíram as datas, mas deve ser entre o jogo da Ferroviária e o jogo do Palmeiras, depois um clássico do Palmeiras no Parque das Alianças, e, a depender dos resultados, tem o jogo contra o Água Santa, que pode ser que nem do ano passado, esperamos que não, por favor, mas pode ser que nem do ano passado, de ser o tipo de jogo para se livrar de vez do rebaixamento. Enfim, é um período bastante complicado, mas, como ele mesmo falou, vamos aí buscando melhorar o time cada vez mais, para que esses próximos 3 jogos não sejam os últimos 3 jogos do Campeonato Paulista, que o Santos consiga classificar e obter os resultados para seguir crescendo. Certo, pessoal? Então essa foi a entrevista.
A entrevista tá lá no site no canal do Santos no YouTube, da Santos TV. Aconselho ver ela na íntegra, é interessante, até para ver às vezes algum ponto que vocês achem mais interessante do que eu. Mas os meus destaques são esses, eu acho que é um resumo bastante completo do que foi a entrevista. Vamos ver. Por uma entrevista você não julga nada, né? Acho interessante que destacou muito a questão do trabalho, o fato dele colocar o time para treinar mais cedo denota também trabalho. Gostei disso. Vamos ver se ele começa a falar mais português. Particularmente eu não acho isso uma necessidade, mas eu gosto de ouvir os técnicos falando em espanhol. Mas é interessante também porque demonstra uma vontade dele de se comunicar com os brasileiros, então eu respeito bastante. Vamos ver se isso vai acontecer também. E no mais, eu acho que daqui pra frente é observar o trabalho deles, se tem evolução, que é o que nós sempre pedimos, né? Que o trabalho do treinador tenha evolução. Então vamos ver se vai ter essa evolução, vai ter essa melhora. E aí nós contrapomos com o que foi dito nessa primeira entrevista, mas daí já numa análise de verdade, né? Não uma futurologia aqui. Certo, pessoal? Então, confere lá a entrevista e aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, diga o que você espera do Fabian Bustos. Compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, dá essa ajuda pro canal. E pra cima deles, Bustos. Um abraço!